Saudações Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, trazendo para vocês uma análise da análise do lance. Falando se Fluminense é favorito? Não sei, né? Quer saber quer saber sobre a minha opinião e sobre muito mais nesse vídeo? Entre no meu divã e bora comentar sobre. E bom, senhoras e senhores, análise. Fluminense dá resposta e mostra porque é favorito ao título carioca. Favorito, ainda mais contra o Flamengo, não acho, porque o Flamengo ainda tem um recorde maior do que o Fluminense. Mas, vamos ver se a análise está correta. Em melhor atuação da temporada, Tricolor relembra a atuação dominante ao melhor estilo Fernando Diniz e dá recado a quem quiser brigar pelo troféu no mês de abril. Nesse caso, ao Flamengo. Eu não acho que seja um recado. O Volta Redonda é um time de Série C. E o próximo jogo vai ser contra o time de Série A. Então não. Eu não acho que isso daí seja adequado para falar para vocês. O Fluminense não deu chance para o azar e goleou o Volta Redonda no último sábado por 7-0. 7-0, cara. Até agora eu tô me pensando assim, cara, onde que surgiu esse 7-0? Não sei. Com o resultado, o Tricolor se classificou para a final do Campeonato Carioca de 2023. E mostrou que é o grande favorito a levantar o troféu do torneio estadual no dia 9 de abril contra o Flamengo. Não acho que seja o favorito novamente. Eu acho que, vendo pelos dois lados, pegando, por exemplo, que o Fluminense jogou contra o time de Série C, o Flamengo jogou contra o time de Série A, então realmente o nível de enfrentamento é completamente distoante. Então, João Santana, que você está escrevendo essa análise, eu discordo um pouco disso. Eu não acho que porque realmente o Fluminense jogou muito bem contra o Volta Redonda que a gente é pro favorito, ou até mesmo favorito. A gente tem um favoritismo sim, mas não é tanto assim. Depois de perder para o time da Cidade do Aço na ida por 2-1 e uma atuação ruim, o Fluminense sabia que precisava dar resposta diante do torcedor que lotou o Maracanã. Do tipo, isso pra mim evidencia como que a gente não é tão favorito assim. A gente perdeu pro Volta Redonda de 2-1. Então não, gente. A gente não é favorito. Assim, tão grande. E lotou por conta de várias coisas. E foram precisos 8 minutos para que a equipe laranjeira liquidasse o voltaço, que não resistiu à melhor atuação dos comandados de Fernando Diniz na temporada. Eu não acho que foi a melhor atuação. Acho que a melhor atuação foi muito do Fluminense e Vasco. Mas é isso, né? As pessoas têm uma falsa percepção de que uma ótima atuação é uma atuação de goleada. Sendo que na minha concepção uma ótima atuação é uma atuação de um time que, mesmo se mantendo nas cordas, consegue gerar alguma coisa e fazer um ótimo jogo e levando a vitória. É isso que na minha concepção é uma ótima atuação, a melhor atuação. Apesar de ter tido na entrevista coletiva após o jogo que não achou todo ruim a atuação no Raul de Oliveira no ano passado, Diniz não teve dúvidas ao afirmar que 7-0 foi a grande exibição de 2023. Foi uma grande exibição sim, cara. Mas falar que foi a melhor, não. Eu acho que sim. A gente tem que saber que o time adversário já entrou baleado com um jogo muito complicado que foi contra o Atlético Goianiense, que a gente não ganhou. Aliás, isso é muito importante falar. O Fluminense não ganhou do Atlético Goianiense. O Volta Redonda sim. Então assim, a gente tem problemas sim. A gente tem questões sim a serem resolvidas. Eu, como torcedor, irei continuar me propondo a isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz o que você quer, curte, comente, compartilhe. Fecha as inscrições de vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela e bora comentar mais. Não somente pelo grande número de gols feitos,
mas também pela postura dentro das 4 linhas. É isso que eu te falo, mas teve muita interferência. O jogo pra mim teve muita interferência negativa da situação. Será que, por exemplo, se o Volta Redonda tivesse mais descansado, seria assim? Então não, eu não acho que assim, que incrível, metemos de 7-0. Eu não acho tão incrível. Eu acho que isso daí tem que ser o resultado normal de um time de Série A para um time de Série B. Ou Série C. Série B então, Série B talvez seja 4-0, um resultado normal. Mas time de Série C deveria ser 7, 8, 10-0. Porque olha o tamanho do nível, olha o tamanho de nível financeiro. Só o time titular do Fluminense já paga o time inteiro do Volta Redonda. Então não, desculpe. Você não vai me falar que essa postura dentro das 4 linhas foi justamente apenas do Fluminense. Mas sim sobre essa situação toda que aconteceu com o Volta Redonda. O tricolor não deu espaço para que o Volta Redonda sentisse a vontade. O melhor estilo de início, o Flu pressionou desde o início e demonstrou ao torcedor aquela versão impositiva e dominante. Será que vai ter em todo o jogo? Se tivesse todo o jogo, beleza. Agora, não é assim. A gente viu claramente isso. A gente viu 4 jogos. 2 em que o Fluminense teve postura dominante e 2 que não teve tanto. Qual que será o Fluminense que vai jogar contra o Flamengo? Numa tarde muito calor, o time da Cidade de Aço sentiu calor depois de um jogo desgastante no meio da semana pela Copa do Brasil e foi facilmente batido pelo atual campeão carioca. Olha só, como que no final da história você aceita a minha realidade. Cara, o jogo não é apenas do time que é vencedor não, cara. O time perdedor também, a gente tem que pensar nisso tudo. Eu não dou moleza não, cara. A gente tem que ficar atento. A gente é favorito, mas a gente não é favorito como que parece que é. Agora o Fluminense assiste do sofá. O Vasco e o Flamengo se degradaram em busca da vaga da grande final. O Flamengo ganhou. E qualquer que seja o adversário nos jogos do dia 2 e 9 de abril, ambos entram como azarões. Não acho que seja azarão. O Flamengo não. O Flamengo tem uma ótima equipe. Tem jogadores como Davi Luiz, Santos, Gabigol, Arrascaeta, que hoje é considerado um dos melhores elencos, se não o melhor elenco das Américas. Então não, a gente não está entrando como favoritaço, como que parece não é. Afinal, além de ter perdido para o Tricolor nos encontros que fizeram na Taça Guanabara, nenhum dos dois encanta com o time de Fernando Diniz. É por isso, encantar é uma coisa, agora, vai ser isso? Tipo, é isso que fala, né? Pra você ver só. O próprio Marco Paulo fala assim: quem lê pensa que o Fluminense goleou o poderoso Real Madrid. Por que isso, cara? Pelo amor de Deus. O que eu falo é o seguinte, cara. Não caiam nessa. Não caiam nessa. O Flamengo tem o melhor elenco. Sinceramente mesmo, só o time titular do Flamengo custa o time inteiro do Fluminense titular e reserva. Quer que você tenha noção disso? Pega. Ó, vou até pegar aqui uma aguinha. Pega Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Everton Cebolinha, Gerson, Thiago Maia, Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Só esses 11 já dá o time titular e reserva no número de custo financeiro pro Flamengo diante do Fluminense. Como que a gente pode ser um favorito com isso? É como se a gente falasse que, sei lá, o Celta de Vigo fosse favorito contra o Real Madrid. Não existe. Não existe, desculpa, não existe.
Vamos colocar pé no chão, que é isso que eu tô te falando. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui, se inscreva no canal, faça tudo pra você que é curte, comenta, compartilha, em redes sociais, esse vídeo, vi todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e solta os tricolores.